Shalom, graça e paz, muito boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje na aula nós falaremos sobre atos proféticos. Então prepara uma caneta e um papel que nós vamos falar um pouquinho sobre atos proféticos. E assim, na verdade eu já fiz vários atos proféticos, porém eu costumo deixar o Espírito Santo me guiar, tá certo? Não são todos os atos que são iguais, né? Muitas das vezes o Espírito Santo me leva a fazer somente com suco de uva. O Espírito Santo já me fez fazer com água, já me fez fazer com óleo. Então, assim, eu não sugiro que você fique preso, tá certo? Ao ato profético. Ah, mas tem que ser assim. Amados, tem vezes que eu só faço com suco de uva. Mas já aconteceu de não ter suco de uva aqui, não dá tempo de comprar e ter que fazer aquilo naquele mesmo momento. E eu tive uma fé de falar assim, Senhor, assim como o Senhor transformou, né, aquela água em vinho, o Senhor pode transformar aqui, né, o Senhor pode transformar essa água aqui no suco de uva, né? O Senhor pode transformar essa água no suco de uva. E eu vou poder, né? Eu coloco uma gota do teu sangue aqui nessa água e simbolizando o teu sangue, e eu vou passar como se fosse o suco de uva, gente. Eu não sou limitada, tá bom? Assim como o Espírito Santo também não é limitado. Então, se você for uma pessoa limitada, amado, você não vai romper muito. Ah, mas não pode, tem que ser suco de uva, isso, aquilo. Gente, eu creio que a minha água se transforma em suco de uva. E eu creio que a minha água se transforma em sangue. Eu creio. Eu creio. Isso é para quem tem fé, tá? Agora, se tiver tempo de buscar, de comprar, aí é outra coisa. Aí eu fico pensando assim, uma pessoa que tá lá em extrema miséria, que ela precisa fazer um ato profético urgente para ganhar a casa dela, né? Ou ela precisa daquele suco de uva urgente, e tem pessoas que não tem. Ah, mas a pessoa não tem condição de comprar um suquinho de saquinho. Tem gente que não tem. Então, quem somos nós para julgar? Certo? Aí só porque essa pessoa não tem condições de comprar o suco de uva, essa pessoa não pode fazer. O que é mais importante? É Deus ou é o suco de uva? O que é mais importante? É um ato profético ou é o Senhor que você serve? Ou é o Senhor do ato? Ou é um Senhor que você vai usar o nome dele para fazer o ato profético? O que é mais importante para você? É um pedaço de pano ungido? É uma manta ungida? Do que o próprio Deus? O que é mais importante para você? É o óleo do que o próprio Senhor? Quem é o seu Senhor? É o óleo? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já saí com pessoas, desculpa ser um pouquinho grosseira, mas é que às vezes, sabe, eu já falo assim, porque o próprio Espírito Santo, eu tô aqui ministrando e o próprio Espírito Santo tá falando para mim, ó, as pessoas vão questionar, as pessoas vão falar. Então, se o Espírito Santo tá falando que haverá questionamento, então eu já vou me explicando antes, né? Porque assim, cada um tem a sua fé. Eu tenho a minha e eu creio sim que uma pessoa que está em extrema miséria, que ela tá lá, sabe, num lugar bem difícil de morar, né? Na beira de um rio, passando fome, passando dificuldade, e ela tá ouvindo eu e você, tá no nosso vídeo. Eu não vou limitar o milagre dessa pessoa a um suco, a um pano ungido, a um óleo ungido, não. Vamos parar de ser religioso, tá? E espírita também, tá? Não fica se apegando às coisas, não, tá? Se tem para fazer, faz. Se não tem, entendeu? Então você vai como dá. Vai como você, vai com fé, gente. O que vale é a fé. Agora, uma coisa que eu falo para você, as coisas são mais importantes que o próprio Deus? Porque se for, então você já virou um idólatra. Porque você idolatra mais o suco de uva, mais o ato profético do que o próprio Deus. Do que o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você idolatra mais as coisas do que o próprio poder de Deus. Do que o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Então, por favor, não vamos ser religiosos. Já fui em lugares, tomar empresas e que eu só usei o suco de uva. Porque o Senhor me deu uma ordem, use somente suco de uva. Então, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, entendeu? Tá? Comigo funciona, tá? Nós fomos orar para uma pessoa lá totalmente doente, cheia de espírito maligno, e aí a pessoa nós estávamos com autoridades, né, espirituais, e essa pessoa chegou e queria, não, vamos voltar para trás, não tem jeito, porque o óleo ficou, e por que a gente não tem óleo, e agora a gente não vai conseguir orar, expulsa o cão.
Expulsa esse demônio. Que voltar para trás o quê? É tudo que o diabo quer, sabia? Que a gente fique apegado a amuleto espiritual. As coisas não podem ser amuleto. O talent não pode ser um amuleto para você. Se está sendo amuleto, amado, se é alguma coisa errada. Eu tenho as coisas aqui, eu tenho talent, tenho tudo. Meu talent está aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem meu talent. Ó meu talent. Tá vendo? É meu talent. Porém, amados, as coisas para mim não são amuletos. Maior é o nome de Jesus. Entendeu? Entenda uma coisa, tudo que você adorar vai virar ídolo. E aí, então, eu só quero deixar isso bem claro antes da gente começar a explicar atos proféticos para você aqui, para você não ficar apegado a coisas, porque senão você vira um espírita, um místico, um religioso, sei lá, um idólatra. E é isso que o Senhor está falando que você não pode. A gente tem que voltar, não dá para orar por essa pessoa, porque não tem óleo. Gente, pega um óleo de cozinha aí, já que é tão importante pegar um óleo, pega um óleo de cozinha, levanta aí e fala, Senhor, coloca uma gota do teu sangue nesse óleo, consagra esse óleo. Chega, consagrado o óleo, usa o óleo. Mas não é indicado, não sei o que, gente. É fé. A minha fé é disso para cima. Você viu aí na última sexta-feira que o irmão estava parado há 1 ano sem mexer o braço, sem abrir as mãos, e sem mover as pernas, e nós oramos ali o nome de Jesus, tá? Quem faz é ele, não somos nós. Mas nós oramos, eu ministrei, depois a igreja caiu assim, numa presença, a nuvem de glória caiu sobre a igreja. E aí eu tive que, amados, quando eles me levaram pro final da igreja ali, que são os nossos irmãos aí, o irmão Mauro, o irmão Diego, no fundo da igreja ali para orar pelo irmão, o irmão Alex, eu vou trazer aqui no canal para contar o testemunho dele. Gente, eu olhei, o irmão não mexia o braço há 1 ano, não mexia a mão mais, não estava mexendo ali o lado esquerdo. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Irmão, o irmão não andava, andou, o irmão não esticava o braço, esticou, não abria a mão, abriu. Deus é Deus. Mas naquela hora eu tive que exercer a minha fé. Se eu fosse religiosa, se eu fosse, sabe, uma pessoa religiosa, eu não estaria passando e vivendo tantas coisas maravilhosas que eu tenho vivido nos últimos tempos. Então, o que você vai ficar apegado? As coisas, amuleto? Ou você vai ser amigo de Deus para ele andar com você, sendo amigo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que você não ande sozinho? Ou você prefere se apoiar na unção, nos dons, do que no próprio Deus? Depende, eu prefiro andar com Deus. Quando eu ando com Deus, eu não tenho limitação para aquilo que Ele quer operar através da minha vida. Mesmo nós sendo vaso de barro, pequenos, nós não limitamos o poder de Deus quando você é amigo. Agora, quando você só quer as coisas, você só quer o dom, você só quer o manto, o mistério, você vira bruxo e feiticeiro. Só quer poder, 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 poder e não quer o dono do poder. Então, nós viramos bruxos e feiticeiros. Toma cuidado, porque a linha muito, uma linha muito fina aí, mais fina que um fio de cabelo aí, para essas duas pontes aí. Mas é assim, é assim. Eu sei do que eu tô falando. Toma cuidado, tá? O Senhor tem falado muito comigo na madrugada e tem me mostrado muita coisa dentro da igreja, que o Senhor não está aprovando, tá? Alguns movimentos, algumas coisas estranhas que ele não está aprovando. E olha que eu sou daquelas de rolar, cair na unção, impartir, ali, ativar pessoas. Eu amo isso e eu faço isso com todo amor e carinho e eu vim para ativação. É assim que o Senhor me usa, gente. Na cura, na ativação, para levantar pessoas, é assim que ele me usa. É para isso que ele me chamou, Mas o que acontece, amados? Eu não sou uma pessoa apegada às coisas, eu sou apegada a Jesus. Quando eu tô com ele ali, ele pode fazer qualquer coisa. Eu falo, Jesus, enquanto tu não chegar aqui, eu não prego. Enquanto tu não chegar, nada acontece. Se o Senhor não estiver aqui comigo, nada vai acontecer. Mas hoje em dia é o contrário. Os pregadores batem no peito e falam, eu sou, eu faço. Quando eu começo a pregar, cai fogo do céu. Ele acha que enquanto ele não chega, o manto não acontece, o mistério não acontece, não tem humildade. Mas na verdade não se trata de você não, querido. Não se trata de você, querida. Não se trata de mim não,
tá? Nós estamos falando do Senhor Jesus, é Ele que faz, é Ele que pode, o poder é dele, entendeu? Se você tiver essa humildade, né, de diminuir para que Ele cresça e a face dele resplandeça sobre a sua, você vai ver as coisas acontecer. Por que tem gente que não vê as coisas por nada no mundo? Você ora pela pessoa, a pessoa faz tudo, vai em conferência, volta em conferência. Primeiro que não está santificado, né? Primeiro que o odre, ele está pequeno. E o odre, ele tem que estar preparado para receber. Quanto maior o odre e mais novo o odre, mais você vai, né, receber. Agora tem gente que está com o odre velho querendo receber vinho novo. Aí o que acontece? O vinho vem, rompe o odre velho e você perde. Você recebeu, entrou ali, se emocionou e às vezes até recebeu, não só emoção, mas recebeu algo, mas você não retém nada do que você recebe. Talvez o que eu estou falando aqui não está sendo retido. Você não está retendo o que eu estou falando aqui. Então você precisa reter, entender o que eu estou falando aqui para você começar a caminhar nessa dimensão aí, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa para fazer um ato profético? Na Bíblia se fala muito de ato profético, né? É tremendo. Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá. São 12 pedras, tá? Da natureza, tá bom? A gente vai selar a casa, selar a última porta antes de selar a porta. Expulsa os demônios e só depois selar a última porta, tá? Deixa eu te falar essa questão de selar a última porta. Você vai consagrar o terreno, você vai tomar a sua casa para o Senhor, você vai tomar a sua cozinha, o seu quarto, o terreno, o seu escritório, a sua empresa para o Senhor, tá? Amados, você não precisa fazer tudo isso. Pergunta para o Senhor, tem gente que faz só com suco de uva, tá bom? Tem gente que só faz com óleo, tem gente que não usa nada. Ele levanta a mão e ali o Senhor usa a pessoa dessa forma, tá? O Senhor já me usou de várias maneiras e não é sempre que eu uso as coisas. Às vezes eu não uso nada e consigo consagrar um lugar e tomar o lugar. Já fiz isso só de pisar no lugar, né? Então depende muito da fé de cada um. Eu já pisei no lugar, depois saí de lá e o Senhor falou: você ganhou aquele lugar, você tomou aquele lugar, por causa da autoridade que está sobre a nossa vida, que não é nossa, mas vem do céu para a nossa vida, dependendo de como nós estamos andando com Deus. E a autoridade que você tem através do quê? De viver a palavra de Deus na sua totalidade. Não ser de só ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Então, essa é a autoridade que você vai ter no mundo espiritual. Agora, se você não lê Bíblia, não medita em Bíblia, não crê em Bíblia, você vai se mover bem no raso, né? E a sua autoridade, ela vai ser mínima, tá bom? Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você não quebra princípio, quanto mais você respeita princípio de autoridades na sua vida, em todas as áreas, mais autoridade você tem. Quanto mais você vive a palavra de Deus, mais autoridade você tem no mundo espiritual, tá bom? Para que você se mantenha o quê? Escondido em Deus, tá? A unção de serviço, ela não vai te proteger. O que vai te proteger é a unção de comunhão. É o tempo que você passa com Deus e se você é ou não amigo de Deus. Ou você é aquele amigo que ele é... já era para mim ter entrado em ato profético, mas o Senhor está falando aqui, então eu vou deixar o Espírito Santo falar. Ou você é aquele amigo interesseiro, que só quer aquilo que o seu amigo tem para te oferecer, mas você não quer a amizade dele. Você só quer o dinheiro emprestado. Só tá com ele porque sempre quando você precisa de dinheiro, ele te empresta. Tudo que você pede, ele faz, mas na verdade você não tá nem aí para ele. Quem é você? Que tipo de amigo é você? E aí vai ficar para você, tá bom? Decidir. Questão da porta. Eu já vi gente pegar e ir lá na porta da cozinha dela, da casa, né? Da porta principal da casa. Eu já vi... Perdão, meu cabelo tá incomodando um pouco. Eu já vi gente pegar e ir lá e lá ungir a porta lá. Sai ungindo tudo. Aí chega na porta, sai ungindo a casa inteira. Unge a casa inteira, sai, unge cômodo por cômodo. É o jeito que você não... É o jeito... eu tô falando para vocês, olha o jeito que não se deve ungir a casa. Aí unge tudo e não sei o que, fala isso, fala aquilo, chega lá na porta de saída e unge a porta, fechou, selou a porta. Os demônios tudo dentro de casa. Não expulsou nada. Aí você vai e fecha a porta, e aí?
Então você vai começar lá do cômodo, vai vindo, vai ungindo as coisas, vai ungindo, vai expulsando, vai limpando, vai pondo eles para correr. Vai para outro cômodo, vai pondo eles para correr, vai passando, vai pondo eles para correr. Aí vai ungindo. Primeiro você expulsa, depois você unge. Aí sai, vai para outro cômodo e assim vai indo. Chegando lá no último cômodo da sala, não sei, da cozinha, aonde que as visitas entram na sua casa. Você ora tudo, expulsa, 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 expulsa. Depois que eles saíram, que eles já saíram, você vai colocar um anjo guardião na porta da sua casa. Aí você vai fechar a porta e você sela a porta da sua casa. Ok? Tá certo? Então vamos lá. São 12 pedras, não é pedra de concreto, tá? Essas pedras que faz construção. É pedra de leito de rio. Ah, mas tem que ser, eu tenho que nadar, eu tenho que me aprofundar lá no rio. Não, pega na beirinha do rio ali. Pode ser pedrinhas minúsculas, tá? O que é importante é a sua fé. Não precisa ser pedra pesada, tá bom? Você vai pegar 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, as 12 bênçãos que estão sobre as 12 tribos de Israel e as 12 proteções que estão sobre as 12 tribos de Israel, porque cada mês essas bênçãos elas protegem a gente e elas quebram as maldições dos tronos, tá? Principados sobre a nossa vida, tá? Então são 12 pedras de leito de rio. Então você vai pegar essas 12 pedras. Separou as 12 pedras? Certo, vamos lá. As 12 pedras simbolizam também os 12 apóstolos e a união da igreja e as 12 tribos, correto? Tá bom? Então você procura um lugar ali, o terreno, o lugar que você deseja fazer. Qual lugar que é? Gente, tudo, por isso que eu falo, tenha intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo vai te falar qual que é o lugar, gente, que você vai fazer. É o que vale mais é o seu coração. Eu posso fazer aqui no quarto. Eu posso fazer no lugar mais alto da minha casa, tá? Eu posso fazer em cima do telhado. Você que vai decidir, tá? Tomar cuidado para não cair do telhado, da laje, né? Vamos vigiar que você vai fazer um ato profético, né? Não vamos dar brecha para o inimigo te derrubar, tá bom? Então vamos lá. Então você vai lá naquele terreno, naquele lugar, na sua casa, tá bom? Então assim, o que que acontece? O que que a gente aprende? Que as trevas procuram os lugares mais altos para fazer o sacrifício, tá? Então eu vou deixar aqui essa dica. Mas às vezes você vai ganhar um terreno, então não tem muito como você subir num lugar alto. Ah, mas não vai ter valia, não vai valer, vai sim, tá bom? Só o que a gente tá falando, que se você tá numa casa que tem né, 3 andares, vai pro lugar mais alto, tá? Quanto mais alto, melhor. Os satanistas, eles fazem isso, tá bom? Eles procuram os lugares mais altos. É só uma dica. Mas aqui, se a sua casa só é só é um andar, tá bom? Ou se tem um cômodo da tua casa que foi feito muito pecado, ou trabalho, alguma coisa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pega esse lugar que era bem usado pelo maligno e faz ali. É só uma dica, certo? Então, vamos lá. 5 elementos. Vamos lá, 5 elementos. Você vai pegar meio litro de água, que são 500 ml. Tem uns potinhos que eles têm a medidinha, né? Para você medir farinha, água, para fazer bolo. Então, você vai pegar esse medidor, se você tiver. Você precisa de 500 ml de água. Você precisa 500 ml de azeite. Você precisa 500 ml de suco de uva, você precisa de sal e farinha de trigo, certo? Então, assim, a água, o azeite e o suco de uva, eles simbolizam os 3 elementos líquidos, tá? O sal e a farinha, eles simbolizam os 2 elementos sólidos. Então, você vai consagrar a Deus, você vai levantar aos céus os 5 elementos. O que eu vou levantar, pastora Silvana? Você vai levantar
a água, o azeite, o suco de uva, o sal e a farinha. Você vai levantar aos céus e vai consagrar a Deus, tá? E vai consagrar também as pedras, tá bom? Você vai consagrar as pedras, tá? E você vai pedir, tá bom? Para que o Espírito Santo venha ordenar e explicar para você, tá bom? Como você vai fazer isso? Qual é a data que você vai fazer isso? Qual é o dia? Ele vai direcionar você, tá certo? Isso também é muito importante, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai estar em santidade, em propósito, jejum, oração, né? Eu sei que eu tô falando para um povo aí que é santo, né? Que vive em santidade. Mas tem algumas pessoas, né? que elas deixam para entrar em oração quando a coisa tá feia, elas deixam para jejuar quando a coisa tá feia. Então, aí você vai ter que, né, se preparar, tá bom? Eu não vejo, eu sempre uso essa parte, essa passagem de Daniel, porque você não vê Daniel jejuando em cova, você não vê Daniel lutando em cova, você não vê Daniel orando em cova, gente. Ele orou antes, ele jejuava antes, ele se programou antes, ele se preparou antes e quando a batalha veio, ele estava preparado para a guerra. O soldado, ele tem que se apresentar idôneo, preparado para toda boa obra, que não tem do que se envergonhar, e o soldado tem que estar preparado para a guerra. Esse negócio, eu vou aproveitar que eu não costumo jejuar, que eu não costumo orar, e eu vou pegar e vou separar um dia só para isso, porque agora. Não, gente. Se você não andar, isso é a vida com Deus. Por isso que eu falo, a gente não prega a religião aqui, nós estamos falando de Jesus. Porque o religioso, Jesus foi aquele que mais bateu nos religiosos. E ele ia contra os religiosos e o Jesus sempre vai ser contra a religião, né? Porque às vezes a gente é tão religioso que às vezes isso nos impede de receber as nossas bênçãos, tá certo? Então tá bom. Tá. Aí depois que você pediu para que o Espírito Santo, tá bom? Já te deu o dia, o horário, você já se preparou para isso, porque é guerra espiritual, tá bom? E guerra espiritual você sabe como que é, tem que estar preparado, tá certo? Então vamos lá. Você vai montar o altar e vai colocar as 12 pedras. Você vai pegar o óleo e você vai ungir em volta de todo o altar, certo? Você montou as 12 pedras, simbolizando os 12 profetas, os 12 discípulos, né? Perdão, os 12 discípulos e as 12 tribos de Israel, você vai ungir em volta com o óleo, tá? Em volta, tá? Do montinho das pedras, certo? Eu tô falando o mais explicadinho que eu puder com vocês, tá? Então, olha só, você vai pegar o sal, certo? Você vai pedir perdão pelos pecados, tá bom? E você vai pedir perdão, levantar o sal, pedir perdão pelos pecados e vai jogar o sal sobre as pedras. Eu lembro que Eliseu jogou sal na água, que era amarga, né? Para purificar a água, né? E tornar a água doce. É tremendo isso aqui, certo? Então você vai ungir em volta das pedras. Depois você vai apresentar o sal, vai pedir perdão dos pecados e vai jogar o sal nas pedras. Até aqui tudo bem? Tá. Aí o que você vai orar? Tá? Senhor, aqui nós fazemos um altar a ti, tá? Um altar de adoração. Olha, o que tá falando aqui? Tá falando aqui se você pode fazer sozinho e se você pode e você pode fazer com mais pessoas que estejam preparadas para fazer com você, tá? Eu tenho muito cuidado com isso, porque tem muita gente que parece estar preparada e não tá. Então, você sabe da sua vida, né? Nós sabemos aonde nós estamos escondidos e como está a nossa vida, tá certo?
Então tá bom, você vai levantar, você vai fazer, então vai lá, Senhor, aqui nós fazemos um altar a Ti, né? E te apresentamos um altar de adoração ao Senhor Jesus. Faça a sua oração, tá bom? Somos os justos e pedimos perdão pelo pecado de todos os pecadores, tá? E você vai pedir perdão pelaquela área, tá bom? Bairro, cidade, estado, país, casa, família, parentela, tá? Depende de que lugar você tá tomando, tá? Você vai estar tomando a sua casa, você vai pedir perdão de todos os pecados que foram cometidos naquele terreno, naquela casa, da sua família, seus pecados e de quem habitou ali e morava naquele lugar, tá certo? Antes de vocês, tá? Então vamos lá. Isso, quando é algo pequeno para ganhar um terreno, uma casa, você sozinho tudo bem. Agora, se é nível de igreja, de bairro, de outras coisas, você precisa ter uma equipe e você também não pode fazer esse ato de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Você tem que estar aí direcionado pelo Espírito Santo. Não vai saindo pegando guerra com o principado, né, potestades, com poderes, domínios, porque, gente, isso aí é uma luta terrível, tá bom? Mas na sua casa, só, no terreno, aí tudo bem, tá bom? Aí tá tudo certo, tá? Ok aí, até aí? Então vamos lá. Então você estará levantando, né, ali um altar contra todas as religiões ocultistas que fizeram algo naquele espaço, naquele lugar ou naquela terra. Então você, vamos lá, vai jogar o sal, né, na pedra e pedir perdão. Sara a nossa terra. Você vai passar para o outro elemento, a água. E você vai falar que nos rios fluem do trono de água viva e passam por esse lugar. Certo? Sendo casa, terreno. Tá? Que fluam os rios de águas vivas do trono de glória e passem por este lugar. Tá bom? Aí você vai pedir para que venha um tempo novo sobre aquele lugar, um desatar, um quebrar de correntes. Se tem algo segurando aquele lugar, se tem algo ainda ali em poder daquele lugar, daquela terra, daquele terreno, daquela casa, daquela empresa, certo? E você vai pedir para que venha um novo tempo naquele lugar. Ali Deus já vai ter te revelado, tá bom? Se você vai precisar fazer um sacrifício ou não, tá? Isso. Tem pessoas, tá? Tem pessoas que falam que não precisa e às vezes não precisa, tá bom? Mas tem pessoas, amados, que Deus vai pedir um sacrifício. E o mundo espiritual é real, né? Vocês sabem que dinheiro é pacto, dinheiro é sangue, tá bom? Se o Espírito Santo colocar no seu coração, e não se trata de valor, se trata de limpar, né? Uma vida financeira, limpar o lugar, remir o lugar, tá bom? Então, fica atento que Deus pode te pedir um sacrifício. Eu tô pedindo, passando para vocês tão mastigado, gente. Se vocês não estiverem entendendo isso aqui, eu tô falando até devagar. Depois é lugar da água, tá bom? Vamos lá. Então você vai orar pedindo a descida do Espírito Santo, como desceu sobre Cristo, tá bom? E você vai pedir para que o Espírito Santo venha sobre você, venha sobre a casa, venha sobre a parentela, tá bom? Como foi no dia de Pentecostes, tá bom? Ficai, pois, em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, tá bom? E aí, o que acontece? Você vai jogar o azeite sobre as pedras. Joga um azeite sobre as pedras. Depois disso, você vai pegar a farinha de trigo
que simboliza a prosperidade e o pão. E vai pedir a prosperidade, pedir para toda a falange, todo o trabalho de falange, problemas relacionados à pobreza, escassez, falta de recurso, falta de coisas, dinheiro, tá bom? E você repreende todo espírito que traz miséria, que traz problemas em relação à vida financeira, tá bom? E você vai expulsar esses demônios em nome de Jesus. Todo espírito de tranca-rua, tá bom? Toda falange, todo o mal, todos os demônios, tá bom? Da pobreza, todos os demônios que fecham a porta, e já vai declarando, entendeu? Enquanto você está jogando a farinha, faz uma oração pentecostal, gente, é guerra espiritual, manda fogo aí. E deixa Deus te usar. Porque o Espírito Santo vai colocar oração nos seus lábios, tá bom? Sobre isso. E você vai jogando e vai falando, vai jogando a farinha e vai falando, vai orando e vai mandando fogo, hein? Enquanto você está orando e jogando, tá bom? A farinha. Prepara o suco de uva e joga o suco de uva em cima de todas as pedras, lavando tudo, como se você estivesse lavando tudo que você fez. E você vai lavando tudo e orando: Pai, esse é o seu sangue que desceu sobre nós, que causa a remissão de pecados, que vem para selar esse altar de oração e adoração, esse altar de perdão, de novo tempo, esse altar que vem para destronar todo principado e que o sangue possa passe sobre nós, sobre esse lugar, para destravar e destronar todo o principado, cuidando desse lugar, para que mude os tempos. Nós queremos ver esse lugar aberto, anjos subindo e descendo, como foi com Jacó, escadas, portais neste lugar. Queremos ver o crescimento desse lugar. Queremos ver o Senhor trazendo coisas grandes e tempos novos nesse lugar. Queremos ver as prisões sendo derrubadas, abertas nesse lugar e sobre as nossas vidas. Queremos ver pessoas da família, né, sendo retiradas desses aprisionamentos, desses pecados, de toda a promiscuidade, pornografia, droga, ocultismo, satanismo, feitiçaria, homossexualismo, coisas ruins, adultérios, né? Tabagismo, criminosidade. E aí você vai derramando o sangue o suco de uva, e o que simboliza o sangue, e entrega o sacrifício. Precisa ver como você entrega o sacrifício. Se Deus te pediu o valor, tá? Ou algum tipo de sacrifício, você precisa ver, tá bom? Como você vai fazer isso. Então tem que ser revelado pelo Espírito Santo e não por uma pessoa, tá bom? Gente, coisa mais linda isso aqui, não é? Então, depois que você fez isso, que você terminou, e aí você vai para o seu ato e você vai para o seu sacrifício, se assim Deus te pedir, tá certo? Então aqui está falando que a batalha continua, tá? Apresente o sacrifício na mão de Deus, se ele assim te pediu. Estou indo entregar para essa pessoa, ou vou fazer o sacrifício para essa pessoa, ou vou entregar esse sacrifício em tal lugar, tá bom? Você vai colocar no seu celular o toque do chofar. Ô, glória, a coisa tá ficando bonita, né? Você coloca o toque do chofar no seu celular. Coloca aí bem bonito.
e você vai ler o Salmo 24, que está escrito assim: Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai antigos portais, para que passe e entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor Jesus Cristo, Deus forte, poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Então você vai virar na direção, tá bom? Para o sul e para o norte. Aí é com vocês, para o sul e para o norte vocês vão virar. E vocês vão fazer outra oração. Vocês vão fazer a oração do Salmo 124, tá certo? Se for você ou mais pessoas, tá bom? Depois você vai virar para o norte. Depois você vai virar para o sul. Vai virar para leste e vai virar para oeste, tá bom? Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, levantai os portais, né? Que vem o Rei da Glória, tá bom? Quem é esse? O Rei da Glória. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Toque o chofar, deixe o chofar tocando e faça isso, tá? Para os 4 lados. Então vamos lá: norte, sul, leste e oeste, tá certo? Pronto. Depois que você fez isso, acabou, tá bom? Ai, gente, é isso, tá? Eu espero poder ajudar vocês na minha simplicidade e humildade, tá bom? Eu tô passando aqui um ato profético poderosíssimo. Eu lembro que eu tinha uma loja aqui, loja em casa mesmo, da Shopee. E eu ganhei alguns perfumes do meu esposo para vender. Ele comprou uns perfumes aqui, ele falou, ó, revende esses perfumes, certo? E eu tive a ajuda de outras pessoas também para comprar alguns perfumes e para me vender alguns perfumes aqui. Pouca coisa, muito pouca coisa. E eu lembro que eu vendi muito bem o primeiro dia. Quando chegou no segundo dia, simplesmente parou, não vendeu nada. E o Senhor me falou que os demônios estavam lutando porque aquele dinheiro era para o hospital, para o presídio, para a obra na rua. E eu lembrei do ato profético, mas olha o que o Espírito Santo fez eu fazer: um ato profético somente com farinha, certo? Então eu peguei a farinha e falei: tranca a rua do inferno, sai dos perfumes agora em nome de Jesus, porque a venda dos perfumes é para a obra de Deus. E joguei a farinha nos perfumes. E aí, simplesmente, eu mal acabei e já começou a voltar e a entrar pedido, ok? Então a gente está em guerra constante e nós precisamos ter sabedoria. Então tem hora que é só farinha, tem hora que é só o sal, tem hora que é só água, tem hora que é tudo. O que eu sugiro? Gente, dependendo do que for, pega pesado, vai para as pedras, vai para todos os elementos que eu apresentei aqui. Né? Se é uma coisa mais simples, vai o suco de uva, como consagrar um carro, as rodas de um carro, vai no suco de uva, vai só no óleo. Mas se é algo mais pesado, contra você sabe que o negócio tá feio, né? Que são aí principados, né? Potestades. Vai para um ato profético forte. Isso você pode fazer na igreja, você pode fazer na empresa, você pode fazer na sua casa, você pode fazer onde for, no seu terreno, no lugar que você quer vender, fechar negócio, tá? Você pode fazer num cômodo só, você pode fazer em relação a algo, mas eu sei que Deus, o Espírito Santo, vai direcionar você, tá bom? Eu espero poder te ajudar. Eu espero, né, que isso venha ajudar você. Eu tô aqui na minha simplicidade, tá bom? Na minha humildade, de todo o coração, tentando aqui fazer o melhor para vocês, tá? Perdoa alguma coisa,
Mas na simplicidade nós vamos unir as nossas forças e a gente vai vencendo. Eu quero dizer para você só que eu já venci com ato profético, sem ato profético. E eu acredito no ato e acredito em fazer quando também não tem recursos. Eu acredito em tudo, porque tudo vai pelo nome de Jesus. As orações você vai fazer direcionadas pelo Espírito Santo em nome de Jesus, como eu te expliquei aqui. Repete o que eu falei. Eu tentei falar até mais leve para que você entenda melhor, tá bom? E perdoa a irmã Silvana, porque essa é a minha simplicidade. Eu não quero dificultar mais vocês. Em Apocalipse 22 vai dizer que nós não podemos jogar jogo pesado, né? Mais pesado do que a gente possa suportar, tá certo? Então, eu vim aqui facilitar o máximo que eu posso para vocês. Eu levei muitos anos para aprender tudo isso aqui. Eu levei muito tempo de preço pago em monte, em quarto, intimidade com Deus para ter as coisas reveladas. Eu estudei com apóstolos, com homens e mulheres de Deus, né? Com pessoas assim maravilhosas que já sabiam mais que eu, né? Paguei uns cursos caros, universidades, faculdades, para aprender o que eu aprendi e trazer para vocês. Mas eu falo, o maior preço Jesus pagou por mim e por você. E depois disso, o maior preço eu paguei no quarto, na intimidade com Deus, Ele falando para mim. Porque eu sei quando eu posso usar só farinha. Eu sei quando eu vou usar só o óleo. Eu sei quando eu posso usar água. Eu sei quando eu posso fazer. Porque Ele tem um particular de um momento, de um ato, do que for que você tiver que fazer. Quem é amigo de Deus recebe as coisas de Deus. Às vezes você vai usar um pão. É uma coisa tremenda. Por isso que é bom ser amigo de Deus. Tá bom? Fiquem na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.